A Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora mais uma vez está indo nessa direção. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, estamos chocados, estamos chocados. Sem guerra, muita gente não consegue sobreviver. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. O que eu considero, talvez até simbolicamente, como uma mensagem simbólica, que um dos mais férteis, talvez o solo mais fértil da Terra, está em um país que agora está em guerra, na Ucrânia. Então, o que podemos dizer sobre isso? Ou, com base nas minhas informações, o solo extremamente fértil da Ucrânia tem até 4 metros de solo negro, o solo mais fértil da Terra. Então, como nós, o que fazemos? Veja, a questão é essa. Quando nações do mundo inteiro, quase sem exceção, felizmente a Europa não estava indo nessa direção depois da Segunda Guerra Mundial, mas agora mais uma vez estão indo nessa direção. Quase todas as nações investiram uma enorme quantidade de dinheiro na construção e estocagem de armas, armamentos, bombas, mísseis, bombas inteligentes. Não sei como uma bomba pode ser inteligente, é a coisa mais estúpida a se fazer. É a coisa mais estúpida a se fazer. Veja, ao menos se eu brigar com você com uma espada, um pau ou algo assim, há algum prazer animalesco primitivo ligado a isso? 1000 pessoas estão sentadas aqui, você simplesmente joga uma bomba, todas elas morrem. Eu não sei o que há de inteligente nisso. Eu não consigo entender isso. Mas eles estão falando de bombas inteligentes, em que dizem que a distância de 3 quilômetros no céu, eles podem jogar a bomba em sua casa pela janela? Eles estão muito orgulhosos disso? Então isto não é em uma nação, é no mundo inteiro, está bem? Então todos nós, como pessoas, estávamos todos pensando, todas essas bombas estão sendo guardadas para entretenimento, para exibição ou são obras de arte? O que você acha? Um dia serão usadas? Sim ou não? Terão que ser usadas em algum lugar. A questão é em quem? A questão não é se serão usadas ou não. A questão é apenas onde e em quem, não é? Portanto, quando estão sendo estocadas, estamos todos de acordo com isso? Em todos os filmes, não existe um filme sem uma bomba, ou pelo menos uma cara quebrada. Estamos todos curtindo isso. Quando realmente acontece, dizemos, estamos chocados. Não funciona desse jeito a vida? É por isso que estou lhe falando sobre o solo? Você irá chorar depois do desastre? Ou será você a geração que reverterá o desastre? Essa é a única escolha que temos, porque esse é o nosso tempo no planeta. Como fazemos nossas vidas é nossa vida, não é? Sim. Então, as guerras são quase inevitáveis, porque economias são construídas com base na guerra. Sem guerra, muitas pessoas não podem sobreviver. A maior indústria do planeta é de armas e material bélico. Como não irão usá-las? Se eu estou fazendo armas e balas, e eu vendo para você, e você não atira nenhuma bala, eu fico decepcionado com você? Olá? Isso aconteceu, eu estava no Fórum Econômico Mundial. Na ocasião, a guerra sudanesa estava acontecendo. Você sabe, uma guerra terrível. Mais de 260 mil pessoas morreram, das quais 50% eram crianças com menos de 6 anos de idade. Você acredita? 130 mil crianças morreram em uma guerra? Então, naquela ocasião, algumas estrelas de cinema e outros foram lá e carregando uma criança africana é sempre um troféu. Você carrega essa criança e tira fotos para publicidade, tudo isso está acontecendo. E eles mostraram um vídeo onde todos esses combatentes, ou soldados, ou do que queira chamá-los, indo nessas caminhonetes, simplesmente atirando para o céu, ok? Eu disse, olhe, esses caras,
Se eu tiver uma briga com você, eu preciso pelo menos atirar em você. Se eu estiver atirando para o céu, isso significa que eu tenho um estoque abundante de balas, não é? Um estoque abundante. Do contrário, eu não estaria atirando nas nuvens. Se eu estou lutando uma guerra, quando atiro, quero que alguém morra. Sim ou não? Olá? Eu não vou atirar para o céu, mas eles estão atirando para o céu com armas automáticas continuamente. Eu disse, veja, alguém está fornecendo muitas balas para eles, certo? Do contrário, ninguém atiraria para o céu. Eu disse, existem 62 indústrias no mundo que fabricam balas desse calibre. Eu lhe dou os endereços. Você irá prendê-los? Não. Você irá para a zona de guerra e pegar uma criança e fazer drama? Tudo o que precisa fazer é, se você tirar as balas, uma vez que elas acabem, talvez eles golpeiem uns aos outros, mas não dá para matar tantos com espadas, pelo menos. Se você não pode transformar o ser humano, pelo menos devemos enfraquecê-lo, não é? Olá? Enfraquecê-lo? Sim. Enfraquecer no sentido de arrancar suas presas, pelo menos. Se a transformação for possível, fantástico. Se não for possível, pelo menos o empoderamento deles deve ser diminuído, não é? Então, não temos a intenção de parar a guerra, sejamos claros sobre isso. Quando acontece conosco, ou quando acontece perto de nós, iremos chorar. Quando acontece em algum outro lugar, é drama. Essa atitude desumana para com a guerra e a matança e o sofrimento que as outras pessoas passam, nós devemos sair disso. Porque a maioria das coisas cruéis acontece não necessariamente por causa de intenções cruéis, simplesmente por apatia. Você dorme por toda a vida. Dormir é um crime? Olá? Dormir é um crime? Olá? Não, dormir é algo bom. Mas se você dormir por toda a vida, sua vida é um desastre. É isso que está acontecendo com o mundo, tanto em termos de solo quanto em termos de guerra. Isto é o que está acontecendo, nós dormimos enquanto passa. Depois da Segunda Guerra Mundial, formamos a Liga das Nações, fizemos as Nações Unidas. A ideia era, nunca mais essas guerras acontecerão, certo? Não só na Europa, mas para o mundo inteiro, nunca mais acontecerá. Mas, desde então, quantas guerras? Na verdade, se você olhar bem, não tivemos um dia sequer de trégua neste planeta, depois da Segunda Guerra Mundial, sem pelo menos uma batalha acontecendo em algum lugar. Então, nós temos problemas. Temos problemas econômicos, temos problemas de propriedade, nós temos problemas, certo? Essa é a ideia de formar as Nações Unidas. Para que nós lutemos com nossas palavras para resolver nossos problemas, não estamos em uma terra do faz de conta em que não temos problemas. Nós temos problemas. Nós realmente temos problemas, não é? Que dois grupos de pessoas acreditam que isso, aquilo é aquilo, lá. Mas esta é a ideia de se formar uma plataforma que resolveria os problemas. O que aconteceu? Nós a empurramos para o lado e fizemos o que queremos uns com os outros. Então, quando começou o século XXI, todos disseram, este é o século XXI, esta é a era da informação, da tecnologia, isso, aquilo, sem guerras. Diga-me, quantas guerras no século XXI? Quantas nações foram destruídas no século XXI? Muitas. Muitas. Muitas para 22 anos, não é? Então, como acordamos? Olhe, essas são coisas que não dá para você mudar de um dia para o outro, mas a primeira coisa é que, em seus corações, a sua raiva e seu ódio devem sumir. Eu tenho que lhe contar isso. Eu costumava ir a muitas conferências mundial da paz numa certa época. Durante 2 anos, 2 anos e meio, eu participei de várias conferências internacionais. Então eu vi, para muitas pessoas, essa vida de conferências por si só é uma profissão, elas estão vivendo disso. Eu sou o único idiota sentado ali pensando que estamos trabalhando para a paz mundial. Então eu estava em uma conferência bem importante, 42 ganhadores do Prêmio Nobel estavam participando e alguns ex-chefes de Estado e tudo mais. Porque quando são chefes de Estado, eles fazem guerra. Depois que se aposentam, eles falam sobre paz.
Esta tem sido a maneira do mundo. Então, eu estava ali, e era o terceiro dia, já de tarde. Um ganhador do Nobel, em particular, era a sua vez de falar, e depois disso eu iria falar. Então ele subiu e não havia... Esse palanque aqui é um pouco exposto. Lá era um palanque realmente grande, você sabe, aquela coisa de madeira. Então ele foi e ficou de pé atrás daquilo e abriu sua pasta. Ele olhou para baixo e não levantou mais sua cabeça. Ele leu 42 páginas. E eu estava sentado na fila da frente, tentando captar cada palavra. Eu estou observando cada página. 42 páginas ele virou. Então olhei em volta, o salão estava completamente pacífico. Porque todos, exceto os seguranças e alguns funcionários que estavam de pé, todos tinham caído no sono. Então eu pensei, isto é a paz mundial, com certeza? E aí era a minha vez de falar e eu disse... Olhe, nos últimos 3 dias eu ouvi tantos discursos bombásticos sobre gerar paz mundial, mas eu lhes pergunto sinceramente, quantos de vocês podem colocar a sua mão no coração e dizer que sua mente está em paz? Porque se sua mente não está em paz, se você não pode fazer sua mente ficar em paz, fazer o bendito mundo ficar em paz está fora de questão? Porque o que você está vendo no mundo é uma manifestação maior do que o que está acontecendo nas mentes humanas, não é? Se não existissem seres humanos no planeta, o mundo é pacífico, não é? Então eu perguntei por que na palestra da tarde todos uniformemente tinham caído no sono. Sabe, houve uma certa unanimidade nisso, exceto eu e o leitor. Ele não era um palestrante, era um leitor. Todos caíram no sono. Então eu perguntei o que aconteceu. Eles disseram, não, Sadhguru, ontem à noite foi festival da Bacardi. Ah, bebida de graça? Então todos ficaram em paz. Aquela foi a última conferência mundial da paz que eu participei. Então, vamos fazer um pedido para que nossas mentes fiquem em paz, mundialmente. E acho que é tudo que Deus quer. Não, essa é a questão. Não podemos fazer com que a mente de todos fique em paz. Você pode fazer a sua ficar em paz, eu posso fazer a minha ficar em paz, ela pode fazer a dela ficar em paz. Esta é a única maneira de funcionar. Este é o problema. Falamos de um mundo, falamos de uma sociedade, falamos de uma humanidade. Não, tudo isso é só vocabulário. Existem apenas seres humanos. Se este e este não resolverem seus problemas, os problemas do mundo nunca irão desaparecer. Eles se manifestarão de diversas maneiras. Ele manteve seu punho a apenas 3 polegadas do corpo do jornalista e... O homem voou e caiu na piscina. Por que você está usando o Manipuraka? O homem vai simplesmente voar. Bruce Lee, você já ouviu falar dele? Não. Ele não era um yogi, ok? Ele fez uma demonstração, então um jornalista veio e perguntou, ele ainda não era tão famoso em Hollywood, ele tinha acabado de chegar em Hollywood, e as pessoas estavam comentando porque ele fez algumas demonstrações e ele era praticamente super-humano. Por isso as pessoas estavam comentando, um jornalista veio entrevistá-lo e... perguntou, ok, as pessoas andam falando sobre tudo isso, faça uma demonstração do seu poder. Então, Bruce Lee disse para ele ficar em pé ali, ele estava perto de uma piscina. A piscina ficava a quase 3 metros de distância. Ele estava em pé ali, a beirada da piscina está a quase 3 metros de distância. Ele disse, fique parado aí, e manteve seu punho a somente 3 polegadas do corpo do jornalista e... O homem voou e caiu na piscina. Um homem de 84 quilos voou e caiu na piscina com um soco dado a 3 polegadas de distância. Foi só isso? Não assim. Apenas... E pronto. Por que você está usando o Manipuraka? O homem vai simplesmente voar.
Manipuraka pode ser móvel, mas isso não é uma coisa boa de se fazer. Algumas pessoas que praticam certos tipos de artes marciais estão tornando seus Manipuraka móveis a fim de demonstrar certas coisas. Isso não é nada bom. Uma vez que você aprende a mover seu Manipuraka de uma certa forma para fazer demonstrações e coisas desse tipo, tal pessoa não viverá muito tempo. Portanto, eu não estou dizendo que isso é somente em relação a ele. De qualquer forma, ele está morto, isso é fácil de dizer, não nesse contexto. Inocentemente, eles mostram essas coisas em algumas ocasiões. Existem yogis que movem seu Manipuraka e fazem coisas. Essas pessoas nunca se movem fisicamente. Elas ficam sentadas num lugar só. Uma vez que seu centro de manutenção se move, você não move seu corpo físico. Você fica sentado no mesmo lugar, sempre. Acho que em alguns desses filmes de artes marciais, inocentemente, sem saber o que é isso, eles mostram isso. Algumas pessoas idosas estão sentadas, alguém cai, mas elas estão sempre sentadas. Você já viu isso? Porque a pessoa que move seu Manipuraka não deve mover seu corpo. Se ela move o seu corpo, ela não durará muito. Ela precisa partir. Eu gosto do seu nome. Eu sempre gostei muito das najas. E se você não sabe disso, o veneno da naja também é um intoxicante se for usado de uma certa maneira. Porque a necessidade de intoxicação está crescendo na sociedade, há muitas razões. Uma coisa básica é que as pessoas não estão mais lutando pela sobrevivência. Um grande segmento da sociedade saiu desse modo de sobrevivência. Quando as pessoas saem do modo de sobrevivência, elas precisam encontrar outras áreas de interesse e algo de envolvimento arrebatador. Se isso não acontecer, a necessidade de prazer e a necessidade de intoxicação aumentará naturalmente nesta sociedade. É por isso que é muito importante que, mesmo que os pais sejam ricos, os filhos não deveriam conhecer a riqueza até chegarem a uma certa idade. Nesta cultura, até mesmo os reis mandavam os seus filhos para Gurukula, onde estudavam com outras crianças, onde todos viviam em condições bem básicas. Porque o senso de disciplina necessário, de envolvimento e de engajamento com a vida, precisa ocorrer antes que a riqueza entre na vida de alguém. Caso contrário, a riqueza se tornará um fardo que você carrega na cabeça. E é isso o que está acontecendo com essa geração. E a outra razão é porque, hoje em dia, ambos os pais estão, em grande parte, trabalhando. Nos primeiros anos, a criança não está recebendo a atenção necessária que ela precisa, então, naturalmente, vários desvios acontecem e não fazem atividade física suficiente. Quando você não gosta da condição física do seu corpo, então a única outra coisa que você vai gostar é da intoxicação. Se você não gosta da vibração e da vitalidade do seu sistema, então a intoxicação se torna o único caminho. E, atualmente, as drogas não são apenas intoxicação, elas também os fazem sentir vibrantes por algumas horas. Portanto, a geração, de forma maciça, está se movendo para esse caminho. E outra razão importante pela qual esta geração está indo em direção a essas drogas é que, em suas mentes, os céus que lhes foram prometidos estão desmoronando. Talvez ainda não consigam elaborar isso muito claramente, elas não têm a clareza ou a coragem para dizer isso, mas, por muito tempo, tem se controlado as pessoas dizendo que se você se abstiver de todas essas coisas, no céu tudo isso estará disponível em enormes quantidades. Agora os céus estão desmoronando, então eles estão tentando beber tudo por aqui mesmo. Portanto, desta forma existem muitos aspectos. Fundamentalmente, não é necessário que um ser humano lute fisicamente por sua sobrevivência. Isso por si só aumenta a necessidade de intoxicação. Quais são as soluções? É muito importante para aqueles que têm filhos em fase de crescimento envolvê-los em esportes. Outras atividades que os envolvam com a natureza, como trilhas, escalada, natação, alguma atividade intensa e que tem envolvimento com a natureza ao mesmo tempo.
arte, música. Eles devem se apaixonar por alguma coisa. Eles precisam aprender a conhecer os prazeres do seu intelecto, da sua emoção, da sua consciência. Quando uma pessoa começa a desfrutar dos prazeres da mente, dos prazeres do seu intelecto aguçado, dos prazeres da emoção, dos prazeres da sua consciência, então, se entregar aos prazeres do corpo, naturalmente isso cairá de forma drástica. Portanto, é muito importante que as crianças passem por uma variedade de atividades, envolvimento e um envolvimento intenso em várias coisas. Isso reduzirá a necessidade de álcool e de drogas, mas devemos entender isso, que hoje em dia isso está sendo fortemente comercializado e sinto muito, os filmes estão promovendo isso. Em todos os lugares é como se fosse uma coisa social, a menos que você beba, você não serve para nada. As pessoas me perguntam, Sadhguru, você bebe? Eu digo, sim, eu bebo água. Elas me olham como se eu fosse uma criatura estranha, só água? Sim, a bebida mais fantástica que você poderia beber é água, pois este corpo é feito de água, não de álcool. Este corpo é 70% água, definitivamente não de álcool. Mas, acima de tudo, eu sou um caso diferente, pois encontrei dentro do meu sistema como sendo este a melhor fábrica de químicos. Se você quiser se intoxicar, você pode gerar isso de dentro. Um tipo de intoxicação que deixa você embriagado e superconsciente ao mesmo tempo. Esse é o tipo de intoxicação que nós devemos apresentar às nossas crianças e aos nossos jovens. É por isso que estamos nos esforçando para levar a tecnologia do yoga para a vida de todo mundo. Se você entrar em certos estados dentro de si mesmo, conhecerá a intoxicação como nenhuma outra droga ou bebida seria capaz de criar. Ao mesmo tempo, você permanecerá superconsciente e isso fará milagres à sua saúde e ao seu bem-estar. É hora de aprendermos a fazer as coisas de uma forma tecnologicamente mais avançada. Nós temos os meios para isso, para que as pessoas se voltem para dentro e conheçam os maiores prazeres da vida. Nós devemos fazer com que os nossos jovens experienciem isso. A menos que você dê a eles uma alternativa, eles voltarão para a garrafa, eles voltarão para a pílula. Neste momento, para ser saudável, você precisa de química. Para estar em paz, você precisa de química. Para ser alegre, você precisa de química. Para experienciar qualquer coisa dentro de si mesmo, você precisa de ajuda química. Então você tem que entender que quando uma geração usa química desse jeito, se 90% das pessoas começarem a usar produtos farmacêuticos e outros tipos de química diariamente, a próxima geração que nós produziremos será, em muitos aspectos, menos do que nós somos. Isso é um crime contra a humanidade. Todos nós devemos despertar para esse fato e fazer o que for necessário.